Outubro é o mês do horror no canal Conto um Conto. Seja bem-vindo. O Anão, de Ray Bradbury. Narração: Marcelo Fávaro. Inscreva-se. Aimee, quieta, observava o céu. Hoje é uma noite quente, parada de verão. Vazio o cais de concreto, as luzes vivas, vermelhas, brancas, amarelas, qual inseto sobrevoando o vazio de madeira. De pé, ao longo do passeio, os olhares fixos sem nada enxergar, sem conversar. Os encarregados das barracas parecem bonecos de cera derretendo. 2 fregueses por ali passaram, há 1 hora. Agora, os 2 solitários, na montanha-russa, soltam gritos assassinos, quando despenca o carrinho noite adentro tão esplendorosa. Em volta, um vazio atrás do outro. Devagar, Aimee passou pela corrente. Umas poucas argolas de madeira gastas grudavam-lhe das mãos úmidas. Atrás de um balcão de ingressos voltado para o labirinto dos espelhos, Aimee parou. Viu-se grosseira, equivocadamente representada nos 3 espelhos ondulados, do lado de fora do labirinto. Do lado de lá, diluídas no corredor, 1000 réplicas cansadas de si própria, imagens calorosas em meio a tanta frieza visível. Entrou na bilheteria e ficou a contemplar por um bom tempo o pescoço magro de Ralph Banghart. Entre dentes compridos, desiguais, amarelos, Ralph mordeu o cigarro apagado e abriu, em cima do guichê, uma cartada poída de paciência. Quando a montanha-russa rilhou e novamente despencou em terrível avalanche, Aimee recebeu o sinal para falar. Que tipo de gente anda em montanha-russa? Ralph Banghart rodopiou o cigarro na boca por uns bons 30 segundos. As pessoas que querem morrer. Essa montanha-russa é a melhor coisa que existe para se morrer. Sentado ficou a ouvir os sons surdos dos disparos dos rifles do tiro ao alvo. Todo esse negócio de parque de diversões é coisa de maluco. Por exemplo, o anão. Você já viu o anão? Toda noite paga sua moeda de 10 cents. Entra logo no labirinto dos espelhos e vai até lá no fundo, até o salão da Luísa Violão. Você devia ver esse nanico. Meu Deus! É claro, Aimee se lembra. Eu sempre imaginei como é que deve ser a gente ser anão. Sempre tenho pena dele quando vejo. Eu poderia tocá-lo como se fosse um acordeão. Não fale assim. Pô, Deus! Com a mão livre, Ralph alisou a coxa de Aimee. Que mania de se ligar em sujeitos que você nem conhece. Ralph sacode a cabeça. Ri entre dentes. Quer dizer que ele tem um segredinho, hein? Só que ele não sabe que eu sei qual é. Seja bem-vindo, rapaz. A noite está tão quente. Aimee esfregava, nervosa, os dedos úmidos, os argolões de madeira. Não mude de assunto. Ele virá hoje. Chova ou faça sol. Aimee apoiou-se em outra posição. Ralph segurou-a pelo cotovelo. Ei, você não está zangado, está? Você quer ver o anão, não quer? Psiu. Ralph virou-se. Ele está chegando. Apenas a mão do anão, cabeluda, escura, apareceu entrando na janelinha do guichê, como uma moeda de prata de 10 cents. Alguém invisível pediu em voz alta, infantil. Involuntariamente, Aimee debruçou-se. O anão lançou-lhe um olhar, evidenciando apenas um homem de olhos escuros, cabelos escuros, feio, recém-saído de um lagar de vinho, comprimido e socado, cada vez mais fundo, fole por fole, agonia por agonia, até reduzir-se a uma massa descorada, ultrajada, o rosto entumecido, disforme,
Aquele rosto, você sabe, que vai escancarar os olhos e acordar as duas, as três, chapados na cama, só o corpo a dormir. Ralph rasgou um bilhete amarelo ao meio. O anão, como quem teme a aproximação de uma tempestade, puxou as lapelas do casaco negro, apertou-as contra a garganta e foi-se, gingando suavemente. Um instante depois, 10.000 anões perdidos, errantes, colearam entre os planos dos espelhos, qual tesouros escuros, frenéticos, e desapareceram. Rápido! Ralph espremeu Aimee ao longo de uma passagem escura por trás dos espelhos. Ela o sentiu alisá-la por todo o túnel até chegarem a uma espia estreita do tapume. Que rico! Ralph sorriu sarcástico. Vamos, olhe! Aimee hesitou. Depois levou o rosto à espia. Está vendo? Aimee sentiu o coração bater. 1 minuto se passou. E lá estava o anão, no meio do compartimento azul. Os olhos fechados, não estava pronto para abri-los. Agora sim. Abriu as pálpebras e olhou para o enorme espelho instalado diante dele. E o que viu no espelho fê-lo sorrir. Piscou, fez pirueta, ficou de lado, acenou, curvou-se em reverência e dançou uma dança muito estranha. E o espelho repetiu todo o movimento, com braços alongados, delgados, com um corpo alto, muito alto, com um piscar imenso, uma enorme repetição da dança, encerrando com uma reverência gigantesca. É a mesma coisa, toda noite, sussurrou Ralph ao pé do ouvido de Aimee. Que estranho, não? Aimee voltou o rosto para Ralph e lançou-lhe um olhar firme, de traços imóveis, por longo tempo, e não disse nada. Em seguida, como quem não consegue se conter, girou a cabeça, lenta, muito lentamente para trás, e olhou novamente pela abertura. Prendeu a respiração, sentiu os olhos começarem a lacrimejar. Ralph a cutucou, sussurrando. Ei! O que é que o sujeitinho está fazendo agora? Meia hora depois, sem se olharem, tomavam café na bilheteria. Quando o anão deixou os espelhos, ele tirou o chapéu e vinha se aproximando do guichê quando, ao ver Aimee, afastou-se depressa. Ele queria alguma coisa, disse Aimee. Mas é claro, Ralph amassou o cigarro friamente. E eu sei bem o que é. Só que ele ainda não teve peito de pedir. Numa noite ele falou com essa voz esganiçada dele. Aposto que esses espelhos são muito caros, não são? Eu me fiz de bobo. E disse, claro que são. Ele me olhou meio assim, na expectativa. Como eu não dissesse mais nada, foi embora. Mas na noite seguinte disse, aposto que esses espelhos devem custar uns 50 ou 100 dólares. Devem mesmo, eu disse. E comecei meu jogo da paciência. Ralph olhou para Aimee. Por que você está me olhando assim? Ralph, por que você não vende um espelho para ele? Um dos que estão sobrando. Escuta, Aimee. Por acaso eu já dei palpite na sua barraca de argolas? E quanto custa um espelho destes? De segunda mão eu consigo por 35 dólares. E por que você não diz a ele onde e como comprar um? Você não é nada inteligente, Aimee. Ralph pousou a mão no joelho de Aimee. Aimee afastou o joelho. Você acha mesmo que ele vai comprar um espelho se eu disser? Não vai mesmo. E sabe por quê? Porque ele tem consciência de si próprio. Porque se ele descobrir que eu sei que ele está namorando aquele espelho do salão da Luísa Violão, ele nunca mais vai voltar aqui.
Ele age como se entrasse no labirinto para se perder, como qualquer pessoa. Ele sempre finge que não liga muito para aquele salão. Sempre espera o negócio ficar ruim, sempre vem tarde da noite, para poder ficar sozinho no salão. O que ele faz para se divertir nas noites em que o negócio está bom, só Deus sabe. Não, senhora, ele não ousaria comprar um espelho, seja lá qual for o lugar. Ele não tem amigos, e mesmo que os tivesse, jamais pediria a eles que lhe comprassem uma coisa assim. Orgulho, por Deus, orgulho. E ele só comentou o assunto comigo porque talvez eu seja o único sujeito que ele conheça. Além disso, preste atenção nele. Ele não tem dinheiro para comprar um espelho desses. Talvez esteja economizando, mas onde no mundo de hoje um anão vai arrumar um trabalho? 10 centos a dúzia? Vender bolinhas por aí? Em porta de circo? Eu estou me sentindo terrível, triste. Sentada, Aimee olhava a calçada vazia. Onde ele mora? Num Pardieiros. Lá para baixo, na orla da praia, no afluente do Ganges. Por quê? Eu estou... sei lá. Eu estou perdidamente apaixonada por ele. Já que você quer saber, Ralph. Ralph rosnou, girou o charuto na boca. Você e suas piadas engraçadinhas. Noite morna, manhã quente, noite esplendorosa. O mar era um tecido escaldante de brocado e vidro. Aimee caminhava pelas ruelas internas, trancadas, no parque de diversões, já sobre o mar à sombra, debaixo do braço, umas 6 revistas amareladas pelo sol. Abriu uma porta descascada e gritou adentro da cálida escuridão. Ralph! O trajeto escolhera o corredor escuro por trás dos espelhos. Os saltos martelaram no chão de madeira. Ralph! Alguém se mexe, pachorrento, na cama de lona. Aimee! Ralph sentou-se e atarrachou a lâmpada no bocal da penteadeira. Meio entornando, meio cego, olhou para Aimee. Ei, você está parecendo um gato que engoliu o canário. Ralph, eu fui procurar o pigmeu. Anão, querida Aimee, é um anão. Pigmeu é coisa das células. A gente já nasce assim. Anão é coisa das glândulas. Ralph, eu descobri uma coisa maravilhosa nele. Por Deus, Aimee. Ralph conversou com as próprias mãos, esticadas à frente como a testemunhar a própria incredulidade. Essa mulher, ninguém dá 2 centavos por um sujeitinho feio e pequeno. Aimee estendeu as revistas. Os olhos brilhavam. Ralph, ele é um escritor, Ralph. Ele é um escritor, pense nisso. Está muito quente para pensar. Ralph recostou-se e pôs-se a observar Aimee, com um leve sorriso. Eu acabei de passar pelos afluentes de Ganges e estive com o gerente, o Sr. Greeley. Ele disse que a máquina de escrever trabalha a noite toda no quarto do Sr. Big. É esse o nome dele? Ralph urrou de tanto rir. Ele escreve contos policiais baratos, o suficiente para viver. Eu achei uma história dele no sebo e Ralph, adivinhe só. Eu tô cansado, Aimee. Adivinha, esse homem tem a alma do tamanho do mundo. Está tudo na cabeça dele. E por que então ele não escreve para grandes revistas? Responde, vai. Mas não sei, talvez porque tenha medo. Talvez ele não saiba que pode consegui-lo. Isso acontece. As pessoas não acreditam em si próprias. Mas se ao menos ele tentasse, aposto que conseguiria vender suas histórias em qualquer canto do mundo. Então por que não ficou rico? Não sei, talvez porque as ideias fluam devagar nesse estado de depressão.
Quem não estaria deprimido? Ele é tão pequeno. Deve ser difícil pensar em qualquer coisa que não no próprio fato de ser tão pequeno e morar num apartamento de 5ª categoria, de um cômodo só. Que merda, bufou Ralph. Você parece a avó da Florence Nightingale falando. Aimee ergueu a revista. Eu vou ler um pedaço do conto policial dele. E tem tudo, armas, mal encarados, só que é contado por um anão. Eu aposto que os editores nem sabem que o autor sabia o que estava escrevendo. E por favor, Ralph, não fique aí sentado nessa maneira. Ouça. E começou a ler em voz alta. Sou um anão. Sou um anão e assassino. As duas coisas são inseparáveis. Uma é a causa da outra. O homem que assassinei costumava parar-me na rua. Eu tinha 21 anos. E levantar-me nos braços, beijar minha fronte, cantarolar alto para mim, cantar Rockabye Baby, arrastar-me até os mercados de carnes, jogar-me nas balanças e gritar: cuidado, não vá pesar o dedão também, garotão. Vê como nossas vidas caminham para o crime? Esse idiota, esse perseguidor de minha carne, de minha alma. Quanto à minha infância, meus pais eram pessoas baixas, não propriamente anãos, não propriamente. A herança do meu pai nos manteve numa casinha de bonecas, uma coisa surpreendente, semelhante a um bolo de casamento confeitado de branco, quartinhos, cadeirinhas, quadros miniaturas, camafeus âmbares com insetos grudados no interior, tudo minúsculo, muito distante do mundo dos gigantes, uma toada maléfica para lá do muro do jardim. Coitada da mamãe, do papai, queriam apenas o melhor para mim, mas me mantiveram como um vaso de porcelana, pequeno e entesourado, para eles, em nosso universo de formigas. Nossos quartos de colmeia, nossa biblioteca microscópica, nosso mundo onde as portas eram feitas para besouros e as janelas para mariposas. Somente agora percebo a estupenda dimensão da psicose dos meus pais. Talvez sonhassem em viver para sempre e em poder me conservar num vidro, qual uma borboleta. Mas primeiro morreu o pai. E um incêndio lambeu nossa casinha, o ninho da vespa, todo o espelho de selo postal e todo o armário de saleiro lá dentro. Mamãe também se foi. E eu sozinho, presenciando a queda das cinzas, jogado num mundo de monstros e titãs, no meio de um desmoronamento da realidade, arremessado, pisoteado, esmagado contra o pé da colina. Levei 1 ano para me ajustar. Emprego em números secundários, inimaginável. Parecia não existir lugar para mim no mundo. E então, 1 mês atrás, o perseguidor entrou na minha vida. Enfiou um boné na minha cabeça insuspeita e bradou para os amigos: quero que vocês conheçam essa mulherzinha. Aimee parou de ler, ao estender a revista a Ralph. Tinha os olhos inquietos, a revista trêmula. Acabe de ler você mesmo. O resto é um assassinato. Mas é uma boa história. Você não percebe? Aquele homenzinho. Ralph jogou a revista de lado e, pachorrento, acendeu um cigarro. Eu prefiro Bang Bang. Ralph, você tem que ler. Ele precisa de alguém que lhe diga que ele é bom para mantê-lo escrevendo. Ralph olhou para Aimee, a cabeça derreada. E adivinha quem vai fazer isso? Ora, somos a mão direita do Salvador, não somos? Eu não quero escutar. Usa a cabeça, porra. Se você o invadir, ele vai pensar que você está com pena dele. Vai gritar com você, vai te expulsar do quarto dele. Aimee sentou-se, pensou a respeito e revolveu o problema para considerar todos os ângulos. Eu não sei. Talvez você tenha razão, mas não é só pena, Ralph.
Embora ele possa achar que seja, eu tenho que agir com muita cautela. Ralph sacudiu a cabeça de Aimee para frente e para trás, beliscando-a levemente os dedos. Merda, deixa ele em paz, é tudo que eu te peço. Você só vai arrumar problema pro seu lindo bolsinho. Por Deus, Aimee, nunca vi você se ligar tanto assim a alguém. Escuta, você e eu, vamos curtir uma nossa. Um dia desses, vamos almoçar, botar um pouco de gasolina no tanque e descer pelo litoral até onde conseguimos ir. E depois nadar, jantar, assistir a um bom espetáculo numa cidadezinha. Ao diabo com o parque de diversões. O que você acha? Um dia super agradável, sem preocupações. Eu andei economizando uns dolarizinhos. E porque eu sei que ele é diferente, disse Aimee, o olhar difuso na escuridão. É porque ele é algo que nós jamais poderemos ser. Você, eu e o resto de todo mundo aqui no cais. É tão engraçado, a vida fez com que ele só servisse para espetáculos de diversões. E lá está ele na cidade. E nós, do jeito que a vida nos fez, não precisaríamos trabalhar em parque de diversões. Mas aqui estamos nós, bem aqui no cais do litoral. Algumas vezes parecem quilômetros daqui até a praia. Como é possível, Ralph, que nós tenhamos os corpos e ele tenha o cérebro e consiga pensar coisas que nós não conseguiríamos nem de perto imaginar? Você nem escutou o que eu falei, não foi? Aimee ainda estava sentada e Ralph diante dela, ainda de pé, a voz distante. Os olhos de Aimee semicerrados, as mãos sobre as pernas se esfregavam. Enfim, Ralph falou: Eu não estou gostando nada desse seu olhar de esperteza. Devagar, Aimee abriu a bolsa, retirou um pequeno maço de notas e começou a contar. 35, 40 dólares, pronto. Vou telefonar a Billy Finn e mandar entregar um desses espelhos que alongam para o Sr. Bigelow, no afluentes do Ganges. Ora se vou. O quê? Pense como vai ser maravilhoso para ele, Ralph, ter um espelho no próprio quarto a hora que ele quiser. Eu posso usar seu telefone? Claro. Seja burra. Ralph virou-se rapidamente e saiu do túnel adentro. A porta bateu. Aimee esperou. Instantes depois, levou as mãos ao fone e começou a discar numa lentidão dolorida. Entre um número e outro fazia uma pausa. Prendia a respiração. Cerrava os olhos. Pensava em como deveria ser sentir-se tão pequeno no mundo e então, num belo dia, alguém lhe manda um espelho especial. Um espelho que ficará em seu próprio quarto, onde você poderá se esconder com um reflexo enorme de si próprio, brilhando, e escrever histórias e mais histórias, tendo que ir à rua apenas o necessário. Como será então você sozinho, com toda essa ilusão maravilhosa contida numa simples peça do seu quarto? Você ficaria feliz ou triste? Isso o ajudaria a escrever ou iria magoá-lo? Aimee balançou a cabeça, para frente e para trás. Pelo menos dessa maneira ninguém iria olhá-lo de cima para baixo. E noite após noite, talvez em segredo, levantando-se às 3 horas de uma fria manhã, você pudesse piscar e dançar, sorrir e acenar para você mesmo. Ali, tão alto, tão alongado e alto naquele espelho tão esplendoroso. No telefone a voz disse: Billy Fines. Aimee exultou. Oh, Billy! A noite desceu sobre o cais. O oceano lá estava, escuro e estrondoso por baixo das tábuas. Em seu túmulo de vidro, Ralph permanecia sentado, encebado, expondo as cartas, os olhos fixos, a boca endurecida. Ao lado do cotovelo crescia a pirâmide de guimbas. Aimee passou pelas lâmpadas quentes, vermelhas e azuis, e Ralph nem parou de jogar, devagar, bem devagar. Oi, Ralph. Num copo sujo, Ralph tomava a água gelada. Como vai o romance? Como é o Charles Boyer? Ou será Cary Grant? Aimee sorriu.
Eu saí e comprei um chapéu novo. Caramba, eu estou me sentindo tão bem. E sabe por quê? Billy Fine vai entregar o espelho amanhã. Imagine só a expressão do nosso simpático homenzinho. Eu não sou muito bom de imaginação. Era bem capaz de você imaginar que eu quisesse me casar com ele ou algo do gênero. Por que não? Você pode carregá-lo numa mala. Quando alguém perguntar onde está seu marido, é só abrir a mala e anunciar "Ei-lo", como um toque de clarim. É só tirar da mala a qualquer hora, tocar uma melodia e guardar de novo. E coloque uma caixa de areia para ele na varanda de trás. Puxa, eu estava me sentindo tão bem. A palavra correta é benevolente, disse-o sem olhar para Aimee, com os lábios quase cerrados. Benevolente. E tudo isso porque eu o observei pelo buraquinho. De farra. É por isso que você vai dar o espelho a ele? Pessoas iguais a você estão sempre por aí com seus tamborizinhos na mão, tirando-me a alegria de viver. Você se lembra de não ir mais tomar drinks na sua casa? Eu prefiro não sair com ninguém do que sair com pessoas malvadas. Ralph expirou fundo. Aimee, será que você não entende que não pode ajudar esse sujeito? Ele é maluco. E essa coisa maluca que você quer fazer é o mesmo que dizer: vá em frente, seja maluco, eu te ajudo, companheiro. Uma vez na vida, ao menos, faz bem cometer um erro se a gente acha que vai fazer bem a alguém. Deus me livre dos benfeitores, Aimee. Ora, cale a boca, exclamou Aimee e não disse mais palavra. Ralph deixou o silêncio assentar, por um instante. Depois colocou o copo de lado e levantou-se. Se importa de tomar conta da bilheteria para mim? Claro que não, por quê? 1 minuto inteiro se passou. E Aimee, sentada, tiritou. Na bilheteria o reloginho tic-taqueava. E Aimee virava o baralho, carta por carta, esperando. Ouviu lá do labirinto uma pancada de martelo. Uma batida mais leve e novamente uma pancada. Silêncio, mais espera. E em seguida 10.000 imagens dividiram-se novamente e se dissolveram. Ralph voltava, caminhando, contemplando 10.000 imagens de Aimee na bilheteria. Aimee ouviu-o rir, tranquilo ao descer a rampa. Perguntou desconfiada: por que você está tão bem-humorado assim? Ralph respondeu displicente: não vamos brigar. Você disse que Billy vai entregar o espelho amanhã para o Sr. Big, não foi? Por quê? Você não vai aprontar alguma gracinha, vai? Eu não. Ralph retirou-a do balcão e retomou o jogo de cartas sussurrando. Os seus olhos brilhavam. Eu não. Não mesmo. Sem olhar para Aimee, Ralph começou a dispor as cartas. Aimee atrás dele. O olho direito começou a repuxar ligeiramente. Os braços cruzavam e descruzavam. O minuto do relógio fez tique. Ouviam-se apenas o som do oceano por baixo do cais noturno, a respiração calorenta de Ralph, o farfalhar suave das cartas. Acima do cais, o céu estava quente e espesso. Tantas nuvens. No mar alto, a luz tênue do relampejar começava a surgir. E por fim Aimee falou: Ralph, relaxa, Aimee. É sobre aquela viagem que você quer fazer pelo litoral. Amanhã. Talvez no mês que vem, no próximo ano. O velho Ralph Bankhart era um sujeito paciente. Não estou preocupado com isso, Aimee. Olhe, Ralph esticou uma das mãos. Eu estou calmo. Aimee esperou que amainasse a saraivada de trovões. Eu só quero que você não fique zangado. É só o que eu quero. Eu só quero que prometa que não vai fazer nenhuma maldade. O vento, ora quente, ora fresco, soprava ao longo do cais. Havia um cheiro de chuva no vento. O relógio tic-taqueava. Aimee começou a transpirar muito, enquanto observava o movimento contínuo das cartas. À distância, audíveis os sons de alvos atingidos e de pistolas disparadas no tiro ao alvo. E então lá estava ele, gingando no espaço aberto,
sob as lâmpadas insetiformes, o rosto torcido, escuro, todo movimento um esforço. Veio de lá do fundo do cais. Aimee assistia. Quis dizer a ele: essa é a última vez que você vai ter que se envergonhar de ter vindo aqui. A última vez que vai ter que aturar ser observado por Ralph, mesmo em segredo. Quis poder gritar tudo isso e rir bem na frente de Ralph, mas não disse nada. Salve, salve, exultou Ralph. Hoje é de graça. A casa paga. Promoção para os fregueses antigos. Atônito, o anão olhou para o Ralph. Os olhos negros, protuberantes, imersos em confusão. A boca conseguiu formar a palavra obrigado. Ele se virou com uma mão no pescoço e apertou as pequeninas lapelas contra a garganta convulsiva. A outra mão apertava em segredo a moeda de prata de 10 cents. Olhou para trás com um pequeno aceno de cabeça e, em seguida, dúzias de rostos comprimidos, torturados, exalando a estranha luz escura das luzes, vagaram pelos corredores de vidro. Aimee puxou o Ralph pelo braço. O que está acontecendo com você, Ralph? Ralph rosnou. Estou sendo benevolente. Benevolente. Ralph. Psiu. Escuta só. Na bilheteria, os dois esperavam no longo silêncio cálido. Então, bem lá de dentro, abafado, ouviram um grito. Ralph, escuta, escuta. Outro grito. E outro. E mais outro. E uma saraivada de murros. Uma pancada. Uma peça quebrada. Uma meia volta. Uma corrida pelo labirinto. E de lá, selvagem, colidindo, ricocheteando de um espelho a outro, histérico, em gritos agudos, soluçando, as lágrimas escorrendo pelo rosto, a boca aberta ofegante, surgiu o Sr. Bigelow, projetado no ar livre da noite esplendorosa. Olhou em volta, selvagem, rilhou e desapareceu correndo pelo cais. O que houve, Ralph? Ralph continuou sentado, rindo, dando tapas nas pernas. Aimee deu-lhe um tapa no rosto. O que foi que você fez? Venha, eu vou te mostrar. E lá estava ela no labirinto, impelida de um espelho branco, escaldante, a outro, vendo o próprio batom vermelho vivo repetido 1000 vezes em todo o trajeto, até a gruta de prata incandescente, onde mulheres histéricas como a própria Aimee costumavam acompanhar homens apressados e debochados. Vem! E os dois se separaram, num pequenino compartimento cheirando a poeira. Ralph! Os dois permaneceram na soleira da porta daquele pequeno compartimento que o anão frequentara, que ele adorara. Noite após noite, durante um ano inteiro, permaneceram naquele mesmo lugar que o anão permanecera, antes de abrir os olhos para ver, diante de si, a miraculosa imagem. Lenta, Aimee esgueirou-se uma mão ainda do lado de fora, dentro do obscuro compartimento. O espelho fora trocado. O novo espelho, aquele espelho novo, tornava pequenas, mesmo as pessoas normais, mesmo as pessoas altas, fazia-as pequenas, escuras, cada vez menores e mais retorcidas à medida que ele se aproximasse. E Aimee ficou ali a pensar que se este espelho tornava pequenas pessoas grandes, de pé bem aqui, o que não faria com um anão minúsculo, um anão escuro, um anão assustado e solitário? Virou-se, quase caiu. Ralph olhava. Ralph, por que você foi fazer isso, meu Deus, por quê? Aimee, volta aqui! Chorando, Aimee desapareceu pelos espelhos. E foi difícil escancarar os olhos embaçados para encontrar o caminho. Mas ela o encontrou. No cais vazio. Parou, piscou, começou a correr de um lado para o outro e depois parou. Ralph veio falando atrás dela, uma voz remota e estranha, como a voz que se escuta na calada da noite do lado de lá da parede. Não fale comigo, disse Aimee.
alguém apressado subia o cais. Era o Sr. Kelly, do tiro ao alvo. Ei, vocês viram um sujeito baixinho por aqui agora mesmo? O coisinha apanhou uma pistola na minha barraca. Tá carregada. E desapareceu, eu não consegui agarrá-lo. Vocês me ajudam a procurar? E Kelly foi-se, a toda velocidade, virando a cabeça para procurar entre as barracas de lona, até desaparecer debaixo das cores vivas das lâmpadas, azuis, vermelhas e amarelas. Aimee balançou-se, para frente e para trás, e deu um passo. Onde você vai, Aimee? Aimee olhou para Ralph, como se tivessem acabado de dobrar uma esquina, como estranhos passantes que se esbarram. Eu acho que eu vou ajudar a procurar. Você não vai poder fazer nada. Eu tenho que tentar, de qualquer maneira. Por Deus, Ralph, é tudo culpa minha. Eu não devia ter telefonado para Billy Fine. Não deveria ter encomendado o espelho e deixado você tão zangado a ponto de fazer o que fez. Era eu quem deveria ter ido para o Sr. Big, e não uma coisa maluca que eu comprei. Eu vou encontrá-lo, mesmo que seja a última coisa que eu faça na vida. E balançando, levemente rodando, a face umedecida, Aimee viu os espelhos contorcerem-se à frente do labirinto. Em um deles, o reflexo de Ralph. Aimee não conseguiu afastar os olhos da imagem que viu, que apreendeu, boquiaberta num fascínio frio e estremecedor. O que há de errado, Aimee? O que é que você... Ralph localizou o olhar de Aimee e virou-se para ver o que era. Ao ver o esplendoroso espelho, franziu a testa. Um homenzinho horrendo, feio, de 60 centímetros de altura, o rosto pálido, amassado, debaixo de um chapéu de palha antiquado. Olhou de volta para ele, com o senho franzido. Ralph ficou a se olhar, as mãos espalmadas nas faces. Aimee caminhou devagar, mais depressa, e depois começou a correr. Correu pelo vazio do cais, e a brisa morna soprou, e sobre ela soprou pingos grossos de chuva morna, que caía do céu, durante todo o trajeto de sua corrida. Fim do conto, de Ray Bradbury, O Anão. Muito bem, seja bem-vindo, meu nome é Marcelo Fávaro, faça sua inscrição e receba contos toda semana. Vamos falar aqui do Ray Bradbury, vocês sempre pedem contos dele e eu gosto muito de trabalhar. Esse conto, O Anão, ele abre um livro chamado O País de Outubro, você vai encontrar no Lê Livros, pode ler lá o restante dos contos, e eu gosto da narrativa dele, eu já li alguns contos dele aqui no canal, como a Cidade Inteira Dorme. Ele é escritor do Fahrenheit 451, que é aquele livro estupendo, né, que fala do sujeito lá que é um... Como chama? Bombeiro, né? Só que a profissão do bombeiro não é apagar fogo nessa distopia, e sim queimar os livros que existem, pois os livros são proibidos nessa realidade, né? Então, aqui no caso do Anão é o seguinte, é claro, o conto ele é carregado de alguns preconceitos, né? Já social, anão, por que o anão tem que ser feio, né? Não pode ser bonito o anão, né? Mas por que a existência dele tem que ser pequena? Hoje em dia a gente sabe que o mundo mudou muito, as pessoas têm oportunidades, ou deveriam ter, né, para desenvolver plenamente suas faculdades, né, e sendo ela anão ou qualquer tipo de diferença que possa torná-la vítima de qualquer predisposição de outras pessoas, né? Então aqui existe sim uma fobia muito grande, algumas pessoas sentem, por palhaços, anões e tantas outras coisas que a gente vê por aí, algumas sem sentido algum, né? Por exemplo, eu trabalhei com teatro boa parte da minha vida e fiz muitos cursos, e um deles foi no ano 2000, eu fiz o curso de clown, porque eu andava muito envolvido com arte circense,
E estava ali andando próximo do Marechal Deodoro, ali, Santa Cecília, trabalhava por lá tal, e vi a placa lá, curso de clown, e resolvi entrar e conheci pessoas muito interessantes. O professor Ramon Lemos também fez essa oficina que durou 2 meses, e tinha um rapaz lá de 40 anos, que é a idade mais ou menos que eu tenho hoje. Isso foi em 2000, tem mais de 20 anos isso aí. E ele chegou lá muito tímido e falou, porque cada um tinha que se levantar e falar o porquê que entrou no curso e tal. E ele falou, eu tenho pavor de palhaço, eu tenho uma fobia muito grande de palhaço. Eu sou capaz de ter um ataque na rua se eu vejo um palhaço na frente da loja. E a minha psicóloga falou que seria interessante para mim se eu me tornasse aquilo que eu tenho medo. Então eu estou aqui para aprender a ser um palhaço, para perder o medo de palhaço. E isso acontece realmente. E por mais que seja uma falta de lógica, por exemplo, se tem um medo de uma barata, né, que vai explicar isso para o seu subconsciente. A lógica está lá. É claro que você passar na rua, o palhaço de frente da loja não vai te agarrar, né? Pelo menos não deveria. Um anão que está esperando o ônibus para ir trabalhar, ele não vai fazer mal nenhum para você. Porém, as pessoas são alimentadas, seja por fatores sociais, pela cultura popular, por filmes, por livros, e acabam adquirindo, assumindo certos, seja por traumas da infância, né? Isso, não sou especialista para falar sobre isso, mas é muito difícil para a gente explicar para nós mesmos que aquilo não vai fazer mal nenhum para a gente. Vai explicar para uma pessoa que sofre de ansiedade que aquilo aquilo que ela está sofrendo é uma bobeira, uma besteira, ela não precisa se preocupar com aquilo, aquilo não vai fazer mal para ela não. Só que no subconsciente, o medo, o terror, o pavor, ele não está nem aí para o que é lógico, porque ele está pouco se lixando. E no caso dos anões aí, muitas vezes eles vão aparecer como elementos de contos de terror, né? Aqui no caso ele termina o conto com a vingança do anão, ele aparece ali, né? Precisa ouvir o final novamente para entender direitinho o que aconteceu. Mas eu gostei da história, porque a ambientação, não tem coisa mais próxima de um filme de terror do que um parque de diversão, fala a verdade, hein? Com uma casa de espelho, vocês lembram daquela do Play Center? Ela ficava ali no finalzinho, né, perto de onde era o bumerangue, no final já do Play Center, né? A casa de espelhos era punk, hein, dava um medão entrar nela. E aí ele fala, um homenzinho horrendo, de 60 centímetros de altura, debaixo de um chapéu de palha antiquado, olhou de volta para ele, com o senho franzido. E o Ralph ficou a se olhar, com as mãos espalmadas na face. O que será que aconteceu? Será que... Eu vou ler com calma isso aí de novo para entender. Mas gostei muito do conto, viu? E você comente, né? Mas, pessoal, ultimamente, você sabe que hater é uma coisa que existe em todo lugar, né? E aqui, esse canal não é a casa dos haters, não é um lugar democrático a quem está apenas para criticar de uma forma desrespeitosa. Então esse tipo de comentário eu não respondo e removo o comentário, porque não é lugar de falta de educação, de grosseria, ok? Tudo bem, pessoal? Uma boa semana a todos.